uma satisfação muito grande poder ministrar ou introduzir essa disciplina de metodologia de pesquisa para vocês, também chamada Métodos e Técnicas de Pesquisa. Por que isso? Talvez seja aquela maior contribuição que a universidade pode dar para a formação de vocês e para a conduta pessoal de vocês como universitários, como pessoas que passaram por um processo de graduação dentro de uma universidade pública. E mais ainda, com essa absoluta premência e necessidade de profissionais na área de administração pública que sejam capazes, investigativos, bons de redação, capazes de expressar a sua opinião. Então é um prazer muito grande tentar contribuir com vocês nessa questão de metodologia de pesquisa. Para fazer isso, eu preparei um conjunto de slides, pequeno número de slides, que organizei da maneira como vai aparecer para vocês, através de algumas áreas, como uma introdução, um histórico da pesquisa no Brasil, um histórico de onde é que a gente veio e onde é que a gente quer chegar. Depois eu procuro elementos de por que vocês estão nessa, o que leva vocês a trabalharem nessa área, de onde é que eu tiro gana, vontade, raça, para fazer um trabalho que não é o mais simples de todos, e eu vou explicar por que não é o mais simples de todo. Depois eu tento mostrar aspectos específicos do comportamento de vocês que podem ajudar, ou eventualmente atrapalhar um pouquinho essa produção científica. E aí eu termino mostrando alguns passos do processo de pesquisa para encerrar com aquilo que a gente gostaria de alcançar com vocês. Então esse é o nosso programa durante esses breves minutos que vão se suceder, e eu gostaria então de contar com a colaboração de vocês, de criar um ambiente mais ou menos descontraído, né? Do que é essa metodologia de pesquisa, tentando desmistificá-la, tornar uma coisa mais simples. Bom, mais ou menos a ideia é a seguinte: a gente deveria ser capaz de escrever um livro, né? Aquelas 3 grandes coisas que se coloca para o ser humano: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? É um bocado pretensioso, já é pedir demais hoje na nossa sociedade. Então, de certa maneira, a gente quer que vocês desenvolvam a habilidade de colocar por escrito um artigo, uma monografia, no caso aqui específico é mais um artigo, que expressem de maneira verbal, de maneira correta, de acordo com os cânones da metodologia científica, aquilo que vocês têm a dizer. De certa maneira, como a gente quer tornar esse processo uma coisa um pouco mais simples, vamos colocar que o importante não é plantar uma árvore, né? É ser capaz de admirar a natureza e ver uma planta crescer. Mais simples do que plantar uma árvore. Ter um filho, né? Complicado, difícil, responsabilidade. Vamos tornar isso mais simples, dizendo que vamos cuidar de alguém. Vamos cuidar de alguma pessoa, de uma pessoa que a gente tenha carinho, que tenha proximidade na nossa vida. E em termos dessa ideia mais pomposa de escrever um livro, vamos, através da disciplina de metodologia de pesquisa, simplesmente entender como é que se faz um trabalho científico e como é que ele redunda numa peça escrita. Essa é a nossa proposição. De certa maneira, a gente quer tirar de vocês essa preocupação de fazer um trabalho que resolva os problemas da humanidade, que consiga restabelecer padrões morais, éticos, de eficiência na sociedade brasileira, que vocês sejam reconhecidos e chamados, um dia sejam candidatos a um prêmio, dado o vigor do trabalho científico de vocês. De certa maneira, a experiência mostra que todos nós, ao entrarmos nesta área, nós queremos virar cientistas. E o máximo de um cientista é receber o prêmio Nobel. Muito antes disso, o que a gente vai fazer aqui é apenas um pequeno treinamento sobre pesquisa científica. Se nós tivermos essa visão modesta, essa visão bastante simplória do que a gente veio fazer aqui, talvez os nossos problemas, as nossas preocupações de o que é esse fantasma do trabalho científico sejam bastante minimizados. Então vamos dar uma olhada no que a gente está fazendo aqui, né? A universidade, ela existe há praticamente 1000 anos na história da humanidade, todo mundo reconhece que o sistema brasileiro é muito recente, é muito moderno, qualquer país latino-americano tem universidades dos 300, 400 anos. E nós tivemos um problema muito sério nesse último século, vamos dizer assim, uns 150 anos, porque o nosso sistema de produção científica estava baseado na cátedra. O que era o professor catedrático? Era uma sumidade. Era equiparado ao bispo, ao general, ao desembargador. Só essa pessoa é que produzia alguma coisa. Na verdade, isso começou a ficar marcado por um processo verborrágico, de imitação do que se fazia em outros países,
de alguma coisa que ninguém entendia muito bem, porque aquela pessoa era uma sumidade tão grande na sua área, que o que ele fazia não era para ser entendido verdadeiramente. E nós queremos colocar de uma maneira completamente contrária o que estamos fazer hoje. É uma coisa que todo mundo faz, que todo mundo entende, que todo mundo deveria ser capaz de fazer. Não é nada de especial, não é nada de extraordinário. Para dar uma estatística para vocês, há pouco tempo atrás a gente fez uma pesquisa de mercado, e perguntava para as pessoas se elas tinham boa vontade em participar dessa pesquisa. E, para nossa surpresa, 30% dos entrevistados manifestaram que eles ou alguém muito próximo da família faziam pós-graduação. 1/3 da população, claro, de um certo nível socioeconômico, já estava acostumado com esse processo que vocês estão permeando nesse momento. Se a gente pensar especificamente na área de administração, nós devemos ter aí o quê? Cerca de 200 programas de pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil. Cada um desses programas libera cerca de 10 dissertações de mestrado por ano e cerca de 3, 4, 5 teses de doutorado. Então vocês aquilatem aí que todo mundo está fazendo pós-graduação, todo mundo está fazendo seu mestrado, todo mundo está fazendo seu doutorado. Ou seja, aquilo que nos chamam a fazer, que a gente se assusta um pouco no início, não é nada demais. Existe uma grande coletividade de pessoas à nossa volta que estão permeando essa área. Existe uma revolução no Brasil, e que nós estamos comemorando, e vamos comemorar daqui a pouco 100 anos, que é a Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro e a Revolta do Forte de Copacabana. Esses dois elementos são altamente significativos, que mostram que existe uma brasilidade. É possível fazer as coisas no Brasil. Existe um jeito brasileiro de fazer, e quem faz essas coisas não é mais a elite da população, e sim nós, classe média. Então é importante, e olhando assim de maneira externa e filosófica, é que esse trabalho de produção científica é um trabalho nosso. Nós, como estudantes de graduação, como pessoas de um estamento médio da sociedade, que tomamos a nós a responsabilidade de criar alguma coisa. Não são mais as elites brasileiras que criam isso. E isso, então, ele é afirmado pela urbanização que decorre do governo do Getúlio Vargas, a partir de 1930, e fundamentalmente a partir de 1950. Nós somos moradores citadinos, somos pessoas que convivem dentro da cidade, nós temos um acesso muito maior à informação, a livros, a bibliotecas, nós compramos muito mais livros, e com isso fica muito mais claro essa necessidade, essa obrigação de que a gente venha produzir alguma coisa por escrito. Ou seja, não estamos mais num ambiente rural, num ambiente onde as coisas não acontecem, e sim num ambiente absolutamente urbano, civilizado, onde a gente se expressa de maneira culta, nós que somos da graduação, e que escreve também de acordo com algumas regras específicas. Então a gente vai assistir essa mudança brasileira. Para mim tudo isso é muito, de certa maneira, recente, porque eu sou nascido logo depois da Segunda Guerra Mundial. Para vocês talvez é uma coisa muito moderna. E esse Brasil que se desenvolve a partir da Segunda Guerra Mundial, com a participação brasileira também de maneira bastante efetiva no cenário internacional, fez com que os brasileiros ganhassem confiança em si, mostrassem o seu valor e, de certa maneira, passaram a ser assistidos, passaram a ser aceitos no meio internacional como pares na pesquisa. Isso, então, se dá de uma maneira muito interessante. O Brasil pleiteou receber recursos, como a Europa recebia, através do chamado Plano Marshall, um plano de reconstrução da Europa. E o governo americano informou aos brasileiros que, infelizmente, ele não podia trazer recursos financeiros para o Brasil, mas poderia receber todos os alunos que quisessem para fazer seus programas de complementação universitária, redundando num mestrado ou num doutorado, em universidades americanas com bolsa. Então, a partir de 1950, 52, 54, começa a criação de um grupo de brasileiros, de certa maneira bons alunos, que vão para o exterior, aprendem técnicas novas, assistem um sistema de pós-graduação nitidamente americano, mas também europeu, e voltam para o Brasil e resolvem estabelecer alguma coisa parecida com aquilo que eles tinham visto no exterior. Isso dá início, então, ao sistema de pós-graduação no Brasil. Esse sistema, mal ou bem, ele é afirmado, ele é financiado, ele é colocado para cima pela Revolução de 64, sem tomar partido dos seus benefícios ou malefícios, mas o aspecto nacionalista que se implantou naquele momento mostrava claramente que nós tínhamos que ter pesquisa própria. Então a gente tem o nascimento dos principais programas de pós-graduação no Brasil de maneira vigorosa
a partir de 1968, 69, 70, 75, e a partir daí se assiste uma coisa que é difícil de entender na realidade brasileira. O sistema de pós-graduação é vitorioso, ele é firme, ele é estável. A gente se queixa muito da falta de verbas, da falta de condições para importar insumos, para ter recursos para pesquisa. Isso é verdade, mas, por outro lado, a sobrevivência do sistema ao longo desses últimos quase 50 anos é uma coisa que anima de maneira muito significativa todos nós que somos professores universitários. E, de certa maneira, o que a gente está fazendo aqui é convidando vocês a manterem esse sistema em andamento e, quem sabe, participarem disso, né? Descobrirem em vocês uma veia acadêmica, uma veia de gostar de pesquisa, de gostar de escrever, de gostar de dar palestra e se juntarem a esse grupo enorme de pesquisadores. Nós temos dois órgãos que pressionam, que financiam, que organizam a pesquisa, o CNPq e a CAPES. São duas instituições em Brasília bastante respeitadas, muito organizadas, muito disciplinadas. Dentro desse contexto brasileiro complicado, eu acho que a gente não pode dizer nada de mal em relação a esses dois órgãos. Muito antes pelo contrário, né? O financiamento às bolsas, a assistência aos alunos, a seriedade com que faz a avaliação dos cursos. Então, esse sistema é muito interessante. Talvez a gente poderia dizer que ele é um pontinho fora da curva na realidade brasileira atual. E, novamente, então, o que a gente quer fazer é convidar vocês, vamos participar dessa coisa bacana, dessa coisa legal. Tem algumas coisas interessantes no Brasil, né? Nesse momento, se eu puder me aliar ao lado bom, ao lado correto, ao lado interessante, ao lado progressista, é muito melhor do que a gente ficar se queixando, se lamuriando da desorganização institucional que o Brasil teve nesses últimos anos. Sob o ponto de vista de pesquisa, apesar da diminuição de verbas, é inquestionável, a gente tem um processo muito enérgico, muito salutar, muito vivo de produção científica. E aí nós estamos assistindo hoje em dia, isso é uma coisa dos últimos 8 anos talvez, essa expansão fantástica, absurda, desmesurada do ensino de graduação. Vocês já estão no nível a mais, já estão no nível do pós-graduação, mas a ideia é que todo mundo que esteja hoje na graduação possa fazer parte daqueles 30%, que eu aludi anteriormente, que vem a participar de um programa de pós-graduação. E eles querem aprender com vocês, eles querem ler os trabalhos que vocês fizeram, eles querem discutir com vocês como pais, como amigos, como namorados, como alguém da família próximo. Como é que foi esse processo? Como é que é esse negócio? É muito difícil? É muito chato? Dá para enrolar? Ou é ali o momento em que eu mostro a minha seriedade, eu mostro aquilo que eu sei fazer? Então essa é a primeira visão, né? Vamos participar deste movimento. Eu vou puxar a brasa para o meu lado. Eu trabalho há 40 anos no setor, na área de pesquisa, só faço pesquisa e ensino, né? Eu me sinto altamente gratificado ao longo desse percurso, dessa vida, por ter percorrido esse caminho e por ter, de certa maneira, contribuído para chegar até aqui. É o que a gente gostaria que vocês também pudessem fazer. Por que eu estou nessa? Né? Por que vocês vão dar um tempinho da vida de vocês para tentar fazer pesquisa? Né? Eu acredito que todos nós tenhamos hoje fé na ciência. Ou seja, os problemas da humanidade, principalmente relativos à tecnologia, aquecimento, à sustentabilidade, à saúde, à cura do câncer, de certa maneira, à organização social, através da pesquisa nós vamos resolver os problemas. Nós temos resolvido os problemas, é uma questão de tempo para que a gente possa fazer isso. Então, a gente parte de um princípio que a gente se motiva por uma nova fé, que é uma fé no ambiente científico. Na pesquisa, ela vai trazer as respostas que a gente precisa. Uma segunda razão de motivação é que existe a atividade de ensino e pesquisa, né? Ela corresponde aí a 2, 4, 5% do produto interno bruto de um país. Em termos de emprego, o emprego para professor, o emprego para pesquisador também é um emprego bastante significativo. A gente mais ou menos coloca que cerca de 2% das pessoas empregadas estão de alguma maneira vinculadas ao sistema de pesquisa. Eu assisti um fenômeno interessantíssimo, né, atualmente, né, eu sou da área de engenharia civil, né, e diante dessa crise do setor, grande parte dos técnicos, dos engenheiros,
das pessoas com quem a gente militava, que tiveram um curso de especialização ou fizeram mestrado, todas essas pessoas encontraram uma colocação imediata no sistema de ensino. Ou seja, aquelas pessoas que tinham feito o mestrado, o doutorado, como uma coisa em paralelo, como um hobby, como uma tentativa de alicerçar sua forma acadêmica de ser, encontraram hoje no ambiente de ensino e de pesquisa a sua atividade profissional, aquilo que lhes garante o ganha-pão. Então eu acho que isso é uma motivação bastante objetiva, bastante prática, né? Assim como a gente se distinguir dentro daquele enorme quantitativo de pessoas que vêm sendo formados na área. Enquanto essa expansão do ensino de graduação é altamente benéfica para o Brasil, esse é o caminho que todos os países do mundo fazem, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, a gente está num primeiro momento apenas no aspecto quantitativo, mas nós, através do pós-graduação, somos as pessoas que vão se encarregar desse aspecto qualitativo. Nós somos os melhores entre aquela quantidade imensa de profissionais de administração pública que foram formados. Isso então nos dá uma motivação geral que vai ser corroborada por um fogo interno, por uma motivação específica de vocês, alguma coisa que tem uma comichão interna, está incomodando vocês, né? Vocês estão nessa por alguma razão especial. E a gente, ao interagir com alunos, acha que existem algumas tipologias específicas, né? Tem pessoas que têm algo a dizer, vocês estão loucos para dizer alguma coisa, vocês têm uma ideia própria, vocês querem colocar no papel uma coisa que vocês acham que não é mais uma discussão de bar, uma opinião pessoal que a gente coloca no almoço de família, né? Mas uma coisa um pouco mais sólida, um pouco mais firme, que representa aquilo que vocês são. Uma maneira bastante nobre de identificar quem são vocês. É através daquilo que vocês querem dizer a respeito de algum aspecto da administração pública específica. O segundo aspecto de uma motivação específica, vamos colocar assim uma palavra ruim, né? É querer aparecer. Ou seja, vocês têm uma novidade para dizer. Aquilo que vocês vierem a dizer, no caso escrever, né, representa um ganho pessoal para vocês, porque ninguém tinha pensado nisso antes. Ninguém tinha visto isto desta maneira. Vocês são mais espertos, são mais observadores, são mais inquisitivos do que as pessoas que cercam vocês. Vocês, eventualmente, estão nesse processo de pós-graduação porque foram bons alunos, né? Talvez se distinguiam em relação à média dos alunos. E o bom aluno tem isso, né? Ele enxerga mais, ele tem uma coisa específica para dizer, ele quer colocar a sua opinião. Uma quarta razão, e essa ligada ao que se falou anteriormente, é essa vontade de falar, né? Vocês querem ser professores, vocês querem ser palestrantes, vocês gostam de, num debate, ter uma opinião, né? Vocês não se assustam em emitir um parecer por escrito, vocês conseguem fundamentar aquilo que vocês querem colocar. E vocês, através desse processo de pós-graduação, e principalmente da redação do trabalho científico, vocês querem exercitar esta habilidade. A habilidade de ser professor, a habilidade de argumentar, a habilidade de escrever um texto, de ser coerente num texto e ser bem-sucedido nesta forma de expressão oral e escrita. A gente tem visto também muita gente atendendo um compromisso pessoal, né? Isso faz parte da vida, né? Meu pai e minha mãe fizeram pós-graduação, eu tenho um irmão que faz pós-graduação, a minha namorada é bastante intelectualizada, eu ouvi falar que todos os meus colegas de turma estão naqueles 30%, fizeram alguma forma de especialização, melhor ou pior, conseguiram concluir essa especialização. Então, de certa maneira, atender a esses compromissos pessoais também é uma motivação importante, né? Eu digo isso para vocês, eu me formei, fui trabalhar e fui trabalhar em obra, né, como engenheiro, o mais rude possível, e possivelmente toda semana, eu acho que quase todos os dias eu me inquietava, será que eu não vou fazer um pós-graduação? Será que eu vou deixar minha vida aí escorregando, atingindo responsabilidades profissionais cada vez maiores e não vai sobrar tempo para fazer um pós-graduação? Até que num certo momento, graças a Deus, aconteceu esses desvios na vida, que eu me permiti enveredar por esse caminho que eu estou há
40 anos. Um outro elemento importante é a tentativa de mudar de vida. Ou seja, eu estou insatisfeito profissionalmente, eu estou no mesmismo, eu faço sempre as mesmas coisas, eu quero me testar em áreas diferentes, eu não tenho muita habilidade matemática, então eu quero adquirir um pouco de habilidade matemática. Eu não tenho muita habilidade com estatística, eu quero adquirir essa habilidade. Eu não me expresso bem, eu quero adquirir a habilidade de me expressar. Eu gostaria de, durante esse tempo, aprender a escrever um pouquinho melhor. Por que não? Então, essa tentativa de mudar, de adquirir habilidades diferentes, é um momento muito nobre do processo de pós-graduação. Vocês têm um tempo para fazer isso, né? 4 anos no doutorado, 2 anos e meio no mestrado, 1 ano numa especialização, 6 meses numa especialização. É um tempo relativamente razoável para que a gente tente coisas diferentes, né? Vocês vão ver que um dos elementos que a gente vai cobrar de vocês é saírem desse sistema diferentes daquilo que entraram. Uma outra pessoa, melhor, talvez, mas diferente, sem dúvida. E a outra coisa que a gente tem observado muito em alunos é que ao longo da vida a gente vai passando pelas experiências pessoais, afetivas, profissionais, como pai, como responsável, como cidadão, e tem muita coisa que a gente ficou sem entender do que se passou. Então o momento de fazer a pesquisa é um momento de tentar, como é que é isso? Como é que eu faria isso de novo? O que é o certo? Quem já fez de uma maneira que deu certo? Quem são as fontes de inspiração para, numa próxima oportunidade, eu fazer isso embasado em conhecimento científico, embasado em alguma coisa um pouco mais sólida. Então a ideia é que a gente vai se acalmar um pouco em relação aos erros, aos caminhos que tenha feito no passado, porque vai conhecer se a gente fez de maneira correta ou se realmente existia uma maneira mais interessante para percorrer o caminho. O que vai nos nortear enquanto pesquisadores? Até interessante vocês colocarem, né? Eu sou agora um cientista, eu sou um pesquisador, não sou mais um administrador, eu gostaria de me credenciar no Conselho Regional de Cientistas. Né? Durante um tempo, não quer dizer que vocês vão percorrer a vida inteira dessa maneira. O que é um cientista? Qual é o aspecto comportamental que ele tem? Né? Então, o cientista é um cara que não sabe nada, que ele só tem dúvidas. Ele não tem condições de afirmar nada por enquanto. Ou se ele vier a afirmar alguma coisa, vocês vão ver depois na metodologia, a gente cria uma hipótese. Uma hipótese é uma afirmação, é uma resposta provisória a um problema. Mas ela não deve ser o fim da nossa pesquisa. Ou seja, nós vamos tentar comprovar, ou na verdade até tentar destruir essa hipótese inicial com mais e mais dúvidas. A coisa mais prazerosa de conversar com uma pessoa que é cientista é que ela é muito pouco dogmática. Ela afirma muito pouco, apesar de todo o seu conhecimento, da sua experiência. É uma conversa, parece que sem futuro, porque o cara cada vez coloca mais dúvidas, mais linhas de pesquisa, mais coisas que ele gostaria de fazer, mais coisas que ele jamais vai se aposentar, porque ele não consegue terminar aquele rol de dúvidas que ele tinha. Um outro elemento importante, talvez ligado a essa primeira parte, é a modéstia científica. Eu não sei nada, eu estou pesquisando, eu estou tentando entender, eu acho que o que eu li até agora, o que eu pesquisei, a pesquisa que eu fiz junto às pessoas, indicam tal caminho, mas eu sei que existem opiniões divergentes. Eu sei que pode ser visto de uma outra maneira. Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou colocando, não é a verdade absoluta. Eu estou em busca desta verdade, mas eu sei que ela é temporária. Tomara que venha alguém que me derrube, que saiba mais do que eu, que tenha uma opinião diferente. O pesquisador, de certa maneira, ele gosta muito das pessoas brilhantes, das pessoas que pensam de maneira diferente. Ele reconhece isso. Ele tem a modéstia científica para reconhecer quase que essa hierarquia de inteligências humanas e buscar se espelhar naqueles grandes, nos prêmios Nobel, nos Marx da vida, no Darwin, no Einstein, em todas as pessoas que a gente prega como sendo pessoas importantes. Um aspecto importante do pesquisador é que ele é crítico, ele não acha nada bom. Tudo poderia ser feito melhor. Nada foi feito com o rigor que deveria ter sido feito. Nada pode ser afirmado de maneira tão categórica como as pessoas na rua ou como as pessoas numa conversa de bar afirmam. Então, esse aspecto de ser muito duvidoso, né, de ter muitas dúvidas em relação às coisas, faz com que o pesquisador seja uma pessoa um pouco chata, né? Ele é um crítico contumaz.
De certa maneira, isso representa uma energia própria, porque ele vai ter que resolver as suas críticas, a sua autocrítica, né? Ele vai ter que achar que ele fez um bom trabalho, que aquilo que ele fez tem substância, que aquilo que ele fez pode ser defendido, né? Mas um aspecto importante é que o pesquisador ele usa muito pouco adjetivo, né? Muito pouco elogio. Ele, infelizmente, vai dizer que a sua organização onde é que ele trabalha, se nós estamos na administração pública, infelizmente, e aí é fácil dizer talvez, essa administração comete muitos erros, né? O pessoal que está envolvido aí, as diretrizes que foram emanadas de algum órgão superior, elas não estão corretas, elas estão erradas. Não faz parte de um texto científico o elogio, né? E nem nós estamos em busca de um elogio ao longo do nosso trabalho científico. A gente quer contribuir de uma maneira muito simplória com aquilo que existe de conhecimento, fazer o nosso papel, cumprir o nosso dever e ter um auto-reconhecimento. A gente sabe que fez o melhor, mas possivelmente vai ser bem criticado na hora da apresentação do trabalho. Se esse trabalho for submetido a um congresso ou uma revista, vocês vão ficar chateados com as críticas que vão receber. A gente sempre em busca de elogio e vocês vão ver que o pessoal pega pesado, né? Tomara que a gente tenha a oportunidade também de fazer a crítica de um outro trabalho. Mas esse é o ambiente científico, né? De fazer críticas em relação a tudo e qualquer coisa. Um aspecto interessante, e aí um pouco mais pragmático, um pouco mais ligado ao produtivismo, né? O cientista é aquele cara que o tempo inteiro está falando sobre a pesquisa, está revelando o que já conseguiu fazer, está indicando os textos interessantes que conseguiu, as fontes de referência. Ou seja, o cientista não esconde nada. Ele é um cara perigoso, porque se ele for colocado dentro de uma organização privada, vamos dizer assim, esse cara é capaz de revelar todos os segredos da organização, né? Não faz parte do cientista manter segredos sobre nada, né? Vamos usar uma palavra ruim, ele é uma galinha que cacareja todas as informações que ele recebeu na busca de troca de informações, na busca de respaldar aquilo que ele está fazendo. Isso é fundamental em cima dos textos que vai se obtendo, dos contatos que se obteve, né? Na medida que a gente consegue alguns artigos, alguns papers interessantes, consegue conversar com alguém que nos ilumine, né? Tomara que os nossos colegas, as pessoas que estão em volta de nós e que a gente está fazendo eles participarem da nossa pesquisa, tenham essas mesmas oportunidades. Vocês vão ver que a pesquisa é uma arte de dividir angústias, né? A gente só se sente bem, nem isso, na última semana, né? Quando a gente tem que apresentar o trabalho, está ali pronto, mas todo o processo anterior, de alguns meses, é um processo de muita angústia. E essa angústia tem que ser dividida com outras pessoas. E a gente divide, então, a dor, o pessimismo, achar que não vai dar certo, com também as coisas boas que foram acontecendo ao longo do caminho. E essas coisas boas estão muito ligadas à descoberta de conhecimentos que podem ser úteis para todas as pessoas. E, finalmente, eu acho que um aspecto comportamental muito interessante é aquela história de que o umbigo da gente não interessa muito. Nós somos formiguinhas da ciência, operários da ciência. Nós estamos aqui nessa passagem pela vida para deixar alguma coisa. Talvez os nossos netos, né, vão dizer, o papai, o vovô fez aquela coisinha, apareceu naquele momento. Ali que vai ser o momento do umbigo, da glória pessoal, de querer ter alguma notoriedade com o que se vai fazer. O que a gente faz para os outros. Faz para o engrandecimento da ciência, faz de certa maneira, dentro do aspecto aquele de nacionalismo, né, faz para tentar ajeitar um pouquinho o Brasil, faz para tentar consertar um pouquinho o Brasil, fazer com esse sistema de pesquisa nosso, que é bastante bem referendado no resto do mundo, apesar de nós sermos lá o 15º país do mundo em termos de publicação científica, o que não corresponde à nossa realidade econômica, nós somos mais ricos, nós somos o 10º país do mundo em termos de riqueza, a nossa produção científica é menor do que isso, é o 15º país do mundo, mas ele é bastante bom, né? Nós fazemos uma pesquisa ocidental, nós somos bem quistos como alunos de pós-graduação, quando a gente vai para o exterior, quando a gente tem a oportunidade de interagir com o resto do mundo. Então, o trabalho de vocês é manter isso de pé, né? Essa sementinha que foi plantada lá depois da Segunda Guerra Mundial, a nossa ideia é ajudar isso de alguma maneira, sendo um empregado da ciência. O nosso ego, a nossa glória pessoal não interessa. Bom, vou colocar aqui o nosso problema do dia a dia, né? O comportamento de um cientista é nunca plagiar, nunca copiar as ideias dos outros, né? Esse é o maior veneno.
é o maior desfavor que a gente pode fazer aos outros. É o maior desencaminhamento à pesquisa, porque obriga as pessoas a lerem e lerem e lerem aquilo que já foi escrito e que vai sendo copiado e que, de certa maneira, torna o processo de pesquisa muito mais cansativo, né? Porque a gente deveria ler apenas aquelas coisas que são novidades, que são diferentes, que são instigantes, né? Como professor, a gente se arma de instrumentos para não plagiar, né? Eu ministrei algumas cadeiras no ensino à distância, eu sou professor há 40 anos. Graças a Deus, hoje em dia, a tecnologia nos permite, a gente compra ou baixa alguns programas anti-plágio, né? E, de certa maneira, se os professores tiverem tempo para olhar com carinho o trabalho de vocês, é bastante certo que eles têm muito prazer em descobrir plágio. Por quê? Porque abrevia o trabalho deles. Na hora que tu coloca num antiplágio, né, significa que tu não precisa corrigir mais nada, né? Tu começa a cobrar do aluno que ele traga um texto de próprio punho para começar a conversar. Aí a gente só começa a corrigir, só começa a tentar melhorar a condição do aluno como orientador se a gente passou por esse processo inicial de que o texto não é plagiado, não é plagiado. Isso a gente podia insistir, né, milhares de vezes, isso é a maior praga que pode existir, é a coisa mais triste que pode acontecer. Bom, como é que é esse processo de pesquisa? Né? Como é que eu faço pesquisa? Como é que eu desenvolvo isso? Tá? A apostila que vocês receberam, o material de apoio, né, o livro que vocês receberam, acho que é bastante bom, né? Ele é bastante simples, bastante pertinente às pessoas que estão começando a trabalhar na área. Qualquer livro de metodologia de pesquisa é bom, não tem nenhum livro de metodologia de pesquisa que esteja errado, né? O que eu não gosto neles é que eles tornam as coisas muito difíceis. Parece que é coisa para prêmio Nobel, para cientista verdadeiramente, não para pessoas comuns, né? O processo de pesquisa é mais simples do que isso. Ele começa com ler, 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 né? Se vocês tiverem que colocar um número, eu diria que esse trabalho que vocês vão fazer, ele requer aí cerca de 600 horas de dedicação, né? Podem começar o reloginho, abrir o reloginho lá, abrir o taxímetro, né, e começar a registrar todas as horas que vocês gastaram nesse trabalho e vai dar 600 horas, 400, 500. Né? 1/3 dessas horas é gasto em leitura crítica, né? Leitura onde a pessoa está com papel, caneta, marcador de texto, escreve um resumo, tenta interagir com aquele trabalho. Eu só gosto de ler trabalho impresso. Eu gasto uma fortuna em xerox, em impressão, em tinta de impressão, porque eu não gosto de ler no computador. Cada um tem as suas manias, né? E depois eu convivo com aqueles artigos fazem parte do meu dia a dia, eles estão espalhados lá no quarto, estão espalhados na escrivaninha, para que de vez em quando eu possa voltar a lê-los, né? A segunda processo é, a partir dessa leitura, fazer um fichamento crítico. O livro de vocês recomenda muito isso, né? Resumam. Coloquem com as suas palavras o que vocês entenderam. E, principalmente, caiam de pau em cima de todo e qualquer autor. Todo e qualquer autor cometeu erros. Não fez o trabalho com a profundidade que um dia vocês vão fazer. Não agora, né? Agora é um trabalho mais simples. Ele escolheu caminhos que poderiam ter sido diferentes. Existem outros autores que apontam outros caminhos que ele poderia ter percorrido, né? O português dele não é bom, a forma de expressão através de figuras, tabelas, quadros, não é clara o suficiente. Ele não tem uma técnica de redação que vá analisando quadro a quadro, figura a figura. Então sempre fiquem à vontade, absolutamente à vontade, para ser muito críticos em relação a tudo que fizeram, a tudo que leram, né? Lembrando que possivelmente vai ser uma autocobrança. Isso vai se refletir no trabalho de vocês, que vai ficar mais cuidadoso, mais organizado, porque vocês não querem que alguém faça a mesma crítica que vocês fizeram em relação ao trabalho dos outros. Estabeleça um cronograma de trás para diante, isso é clássico, né? Se eu tenho 6 meses para fazer o trabalho, o último mês eu gasto na redação, só sobram 5. Eu vou fazer um trabalho de campo. O trabalho de campo sempre é uma coisa muito bacana, muito legal, muito prazerosa, porque a gente convive com a realidade. Isso leva um tempo do cão, né? A gente tem que tomar chá de banco, tem que ir atrás das pessoas, as pessoas não querem nos receber. Leva 2, 3 meses para fazer o trabalho de campo.
Então esse processo de dar início ao trabalho, de começar a se organizar, tem que ser feito logo. Não deixem para depois, né? É uma boa ideia, né? Nós vamos ter essa nossa disciplina agora em janeiro, início de ano, aquele momento em que a gente promete uma série de mudanças na nossa vida, né? Vamos começar o trabalho científico o mais rapidamente possível. Tá? Outro aspecto importante, o orientador e os nossos colegas são amigos, eles estão ali para ajudar, eventualmente foram pagos para ajudar. Se apresente, interaja frequentemente com o orientador, não passe uma semana sem dar um alô para o orientador. Por outro lado, eu como orientador posso dizer isso, né? A coisa que se menos gosta é o aluno que está enrolando, que não está fazendo nada, que não consegue apresentar nenhum progresso. Então se organizem para que todo encontro seja um encontro positivo. Vocês pelo menos tragam uma leitura e dizendo, olha, li isso, achei que estava certo, que estava errado, pode me ajudar no meu trabalho. Tragam toda semana algum resultado para que o orientador tenha fé em vocês, tenha crença na capacidade de vocês como professor científico. E, finalmente, o processo de pesquisa ele vai redundar num texto escrito. Né? E a gente sabe a dificuldade enorme que a gente tem de escrever. Então, o que a gente recomenda? Que sempre que se faça essa apreciação crítica, o resumo, se comece a escrever. Né? Vocês vão aprender depois que existe uma técnica de escrever. Jamais a gente começa escrevendo pela introdução. A gente escreve pela metodologia, pelos resultados que estão sendo alcançados. E lá no final do trabalho é que se escreve a introdução. Né? Então, um bom caminho é começar pela revisão biográfica, pela metodologia e ir reportando alguns resultados que estão sendo alcançados. Mas importante é escrever parágrafos. Monta um parágrafo, critica o parágrafo, reelabora aquele parágrafo, dá um polimento naquele parágrafo para dizer que, bom, pelo menos esse está pronto, está ok. A gente gostaria de incitar vocês a lerem em inglês, né? Já que nós estamos nesse aspecto de globalização, de internacionalização do Brasil, o Brasil quer ser potência mundial e assim por diante, e em alguns setores ele se apresenta bem, né? A linguagem da ciência é o inglês, tem que ler em inglês. Vamos aproveitar essa oportunidade para fazer um cursinho. Para ler em inglês, eu garanto para vocês que se vocês lerem de maneira sistemática durante 2 meses, o texto com inglês, com o dicionário do lado, vocês pegam no tranco. Por quê? As palavras são sempre as mesmas. O inglês escrito é muito pobre. Né? A forma de redação que se escreve ela é muito simplória, muito simples de aprender. Em 2 meses, se vocês fizerem um esforço sistemático, vocês conseguem ler em inglês. E aí vai, né? Alguns outros elementos importantes, vocês devem pesquisar alguma técnica de pesquisa. Né? Vocês devem conhecer como é que se faz um questionário, como é que se faz uma pesquisa focal, como é que se faz um experimento, como é que se faz uma entrevista, ou seja, se tornem especialista no método de pesquisa que vocês vão utilizar. Né? Leiam mais sobre aquele método. Se o resultado não ficar bom, legal, vocês vão fazer outra vez, em outro momento, em outra oportunidade, mas com muito maior respeito ao método de pesquisa. A gente acha que todos nós devemos passar pela disciplina de metodologia científica, ou seja, estamos passando agora, mas cabe, ao longo do tempo, a gente ler 2 ou 3 livros de metodologia, né, para tentar, é isso mesmo, é assim que todo mundo encara, e eu garanto para vocês que são todos eles muito parecidos, muito próximos, de certa maneira meio assustadores, né? E na medida que vocês vão progredindo no trabalho, talvez vocês consigam desmistificar esse rigor que os trabalhos colocam. Eu diria que vocês seriam muito bem-sucedidos na pesquisa de vocês se a pesquisa ficasse uma porcaria. Não ficou legal, mas o tema está muito bem escolhido. Eu sei qual seria o tema de pesquisa que eu vou fazer a próxima, que eu vou recomendar a um amigo meu fazer, que eu gostaria de ver desenvolvido dentro da minha organização. Ou seja, quase que eu poderia dizer para vocês que o que vocês estão fazendo agora é escolher um tema. Né? Para ser bem entendido, para fazer o trabalho vocês têm que escolher um tema. Desenvolver, fazer metodologia, pegar resultados, analisar, fazer análise estatística, redigir. Né? Tudo isso faz parte, isso é disparado pelo tema. Né? Mas esse tema, vocês vão ver que talvez ele seja escolhido de maneira muito rápida, muito aleatória, sugerida pelo orientador, ou apanhada dentro daqueles problemas que são os mais presentes, mais prementes na organização de vocês. Vocês não refletiram suficientemente sobre o tema para poder disparar o trabalho. Ao final do trabalho,
o tema fica muito mais claro. E essa, então, é a ideia da pesquisa. Outra coisa que eu gosto muito é a problematização. Como nós somos críticos, nós somos chatos, só nós sabemos, só nós temos uma coisa diferente a dizer, é porque vocês encontraram problemas em tudo o que foi visto, em toda a forma de proceder que a organização de vocês tem, que os outros pesquisadores fizeram, que outros colegas procedem, que a maneira do conhecimento tácito, do conhecimento religioso, de tudo aquilo que não é conhecimento científico, como é apanhado no livro de vocês, tudo aquilo que é conhecimento está errado, tem problemas. Né? E cabe a vocês fazer uma lista desses problemas, serem o mais chatos possíveis, o mais exaustivos possível dentro desse quadro. Com um detalhe, para escolher um único problema, só um único problema, o mais diminuto deles, o menos importante, o menos significativo, o mais fácil de fazer. Aquele que eu entendo que existem dados de campo na minha organização que eu posso fazer, que eu vi a literatura já abordar. Eu não vou ser o primeiro a trabalhar na área, vou ser o 10º, o 20º a corroborar os resultados existentes ou criticar um pouquinho os resultados existentes. Aonde eu tenho os recursos materiais para trabalhar, eu posso viajar, eu consigo fazer as entrevistas, eu sou bom de papo para fazer as entrevistas, eu sou bom de métodos numéricos para fazer uma análise matemática. Ou seja, escolham um único problema, o mais fácil, o mais favorável para vocês e desenvolvam esse problema junto com o orientador. O que a gente espera de vocês? Né? Então, repetindo aquela preleção inicial, que vocês saiam diferentes. Né? Talvez mais críticos, menos operacionais. Né? O cara virou um cara tão cri-cri, tão chato, que vê que a realidade é tão complexa, tem tantos problemas, que ele se tornou inoperante. Ele é um intelectual crítico, né? Não é uma pessoa de fazer. Ótimo. Ele saiu diferente daquilo que entrou. Né? Ou, mais positivamente, ele era uma pessoa que desconhecia, que tinha medo de fazer pesquisa, que tinha medo de ler, que tinha uma certa dificuldade em ler inglês. Hoje ele se sente muito capaz. Uma pessoa que fez um bom trabalho, mas é capaz de continuar fazendo trabalhos bons, não mais na forma talvez de ciência aplicada, mas relatórios técnicos, avaliações, organização de palestras, organização de aulas, organização de textos científicos. Né? A gente gostaria que vocês conhecessem e respeitassem uma área do conhecimento. Ou seja, eu sei quem são os pesquisadores, onde é que se publica, eu sei se essa área está avançando, se ela chove no molhado, ou se ela tem sido capaz de fazer modificações na sociedade. Né? Vocês, dentro daquela área, que foi a área que vocês trabalharam, escolheram ela inicialmente, não quer dizer que tenha sido a melhor das escolhas, mas essa área vocês dominam, vocês sabem como é que ela funciona, principalmente em termos nacionais. Eu sei todo mundo que trabalha na minha área no Brasil. Eu conheço todos os artigos que foram publicados nessa área do Brasil. Eu sou capaz de apontar as 3 ou 4 instituições brasileiras, quer sejam universidades, órgãos institucionais, ministérios do governo, que têm alguma coisa produzida nessa área. Vocês são especialistas nessa área e são uma pessoa a ser contatada para dar um toquezinho, para dar uma dica do que fazer. Eu acho muito interessante o aspecto pessoal, né? A gente se descobrir como pesquisador ou não. Pesquisa não é para todo mundo, né? E nem é a garantia de sucesso pessoal ou profissional. Né? Isso pertence a um tipo de gente, que são os professores e pesquisadores. Casualmente, eles estão muito bem na sociedade hoje em dia. Nunca se teve uma fama, um status tão forte para professores e pesquisadores. Mas não quer dizer, de maneira nenhuma, que esse é um caminho para todo mundo. Né? Não vou me frustrar como pesquisador, porque realmente, sei lá, eu não tenho muita paciência, eu não aguento esse negócio da crítica aos trabalhos, eu não tenho muita organização pessoal para fazer o artigo, a minha praia é outra, eu sou um cara muito bom de convencimento, de bico, de negociação, de envolvimento de pessoas, eu sou um excelente líder. Tudo isso são características humanas absolutamente necessárias que a gente vai cotejar com essa experiência nossa de 6 meses, 1 ano, em que eu fui pesquisador. Gostei, é um recurso que eu posso usar para o resto da vida. Eu quero me tornar um desses 2 ou 3% da
população em geral que fazem pesquisa, são muito bem-vindos, mas não é obrigatório que vocês façam isso. A outra coisa interessante que eu gosto muito é o respeito pela ciência e se sentir um divulgador da ciência, né? Que a gente possa trazer para os filhos, para os amigos, para as pessoas com quem a gente convive. Ora, faça também uma pós-graduação, uma especialização, não apenas por uma questão de status, por uma questão de melhoria profissional ou salarial, mas aquela brincadeira que eles fazem lá, aquele rigorismo, aquele desejo de conhecer alguma coisa diferente, de ser inovador, aquela chatice que o cara se torna muito crítico, eu acho que foi legal, né? Talvez para mim não corresponde muito ao meu perfil de pessoa, mas eu acho que para ti pode ser bacana, pode ser bom, né? Então a gente gostaria muito de contar com divulgadores da ciência, né? E principalmente pessoas que, claro, aí sim o reconhecimento pessoal, né? Tentassem entender como é que pode que no Brasil, que é esse país tão meio estranho, meio devagar, com tantos problemas, como é que a ciência deu certo? Como é que a CAPES deu certo? O MEC funciona legal, a CNPq financia pesquisa, no estado do Ceará, a gente tem a FUNCAP, que faz o financiamento aqui local. Extraordinário, fantástico, genial. Isso precisa ser divulgado, precisa de mais apoiadores. E, finalmente, a gente gostaria que vocês, ao final desse trabalho, se sentissem capazes, né? Vocês vão ver que a angústia ela é meio paralisante. A gente, durante muito tempo, se sente inútil, né? Como é que os outros fizeram, eu não estou conseguindo fazer. Como é que meu trabalho não evolui? Cada vez que eu vou conversar, o orientador me é meio crítico, meio negativo, me puxa as orelhas, né? Até o último minuto eu estou lutando bravamente para defender a minha tese, o meu trabalho. O meu trabalho termina sendo muito criticado, como faz parte do ambiente científico, essa crítica, e às vezes até uma crítica deselegante, né? Não muito humana. Como é que eu vou me sentir para cima, né? Eu acho que o se sentir para cima é o fato de que eu sou capaz. Eu aprendi inglês, eu aprendi a redigir, eu desenvolvi uma ideia, eu mostrei que eu sou capaz de ir a campo, eu defendo as minhas ideias e fiz uma boa defesa do meu trabalho durante a avaliação dele ou num congresso. Então essa virada pessoal eu acho interessante, né? Que a gente passa durante um período meio ruinzinho de fazer a pesquisa, e por isso que o cara é um herói, o cara que conclui é um cara bastante vitorioso, né? Que não é natural fazer pesquisa, não é natural redigir. Até para mim, hoje em dia, continua sendo uma coisa bastante chata, bastante complicada. Mas ao se sentir apto, a pessoa se valoriza extremamente. E vai ser interessante porque isso não é imediato, né? Isso talvez venha 2 anos, 3 anos, 5 anos depois, a pessoa vai dizer, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Como é que eu tive o pique? Como é que eu tive a gana de passar por aquela experiência que foi altamente positiva e que eu recomendo todo mundo fazer? Pessoal, para encerrar, a gente queria colocar para vocês que vocês vão passar por um processo, né? Algumas etapas, todas elas bem documentadas nos livros, no texto que vocês receberam. Vocês vão ver o trabalho de outros que fizeram o que vocês estão fazendo. Então, essas etapas, esse caminho está bastante bem documentado. Ele pode ser doloroso, como a gente falou, né? Nós estamos aqui para ajudar, todo o sistema foi montado para ajudar vocês. A gente vai se orgulhar muito de uma taxa de conclusão de trabalhos bastante elevada dentro desse processo do EAD. Mas o que eu queria colocar mesmo para vocês é o seguinte, o importante é ter vivido esse processo e admitir a possibilidade de fazê-lo de novo, de começar outra vez. E aí eu coloco a minha experiência pessoal, né? Eu acho que tudo que se fez até hoje, bacana, legal, mas o que eu queria mesmo era começar tudo de novo, né? Com tudo aquilo que se aprendeu, poder fazer ainda mais pesquisa, ser ainda mais cientista. E de certa maneira é isso que a gente deseja para vocês. Vamos fazer esta tentativa que ela seja a mais prazerosa possível, vamos lutar, vamos mostrar o nosso brio, a nossa vontade, a nossa garra. Vamos ter em boa medida o resultado que a gente chegou, ninguém espera que vocês salvem a pátria, que vocês sejam prêmios nobres, mas o que a gente gostaria mesmo é que vocês, a partir daqui, divulgassem a ciência e ao longo da vida de vocês tivessem um comportamento como cientistas que fosse orgulho de vocês mesmos e exemplo para a coletividade onde vocês estão inseridos.